Vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. A este nome 3 vezes santo, amado Deus e bom Pai, nós queremos dar graças, glórias e também cantar louvores. Agradecer-te pelas graças, pelas dádivas que Tu tem derramado sobre as nossas vidas, em poder, cada dia que Tu nos dá, amado Pai, de poder despertar, essa possibilidade de despertar para um novo dia de vida com saúde, com alegria, de poder respirar o ar, amado Pai, que nos dá a vida, poder enxergar esta natureza também que Tu criaste, poder sentir também a saúde que Tu conserva em nosso corpo, já é um grande, maravilhoso motivo de podermos agradecer-te. Agora também, especialmente, poder estar diante do Teu altar, diante da Tua palavra, é um motivo muito maior ainda, amado Pai, que nós temos para poder agradecer-te. Agradecer-te e dar-te graça. Para isso agora, Pai, diante do Teu altar, diante da Tua palavra, rogamos que nos conceda a todos os vossos servos e a todos os vossos filhos que também estão participando desta hora, que o Teu Santo Espírito cubra com cada um com os dons divinos e os dons espirituais. Primeiramente, o dom da fé, o dom do amor, da humildade, da mansidão, para que assim possamos, amado Pai, entregar os nossos corações em Tuas mãos, para que Tu possa preenchê-los com os Teus ensinamentos, com a Sua vontade, que possamos ter forças para vencer também os nossos maus pensamentos, vencendo também a cada dia as tentações que nos leva ao erro, nos leva ao pecado. Que possamos procurar sempre a comunhão com o Teu Santo Espírito para sentir este efeito em cada um de nós. Pai amado, também Tu nos dá a condição agora de poder interceder pelos Teus servos, para que sejam sempre uma ferramenta útil em Tuas mãos, sejam sempre um bocal falante da Tua palavra, para poder também levar o Seu Evangelho a todas as partes. A cada filho Seu, a cada um daqueles que também, amado Pai, confessam a fé em Ti como nosso único Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação que também Tu colocaste para nós através do sacrifício de Jesus Cristo, que possamos também professar esta fé com palavras, com atos e com atitudes no nosso dia a dia, para que assim possamos também, amado Pai, cativar e trazer também, testemunhar a outras pessoas esta fé, esta verdade, e que muitas possam buscar esta comunhão ainda com nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe também aos nossos irmãos que estão com a sua idade avançada e já não tem mais as condições de poder se locomover sozinho, tomar as atitudes sozinhos, vir à Tua casa, estar diante do Seu altar. Abençoe a cada um deles aonde estiver, Pai, para que também recebam toda a ajuda também, toda a força, através também desse ministério. Abençoe também aqueles que estão enfermos, seja em seus lares, seja nos hospitais, seja onde for, para que também a Tua mão cubra a cada um dos nossos irmãos, para que recebam também todos os cuidados e ajuda necessária. Mas queremos lembrar daqueles que estão neste mundo inteiro, Pai, sofrendo também pela falta de saúde, pelos tratamentos que estão passando, pelas enfermidades, pelas fraturas, pelas cirurgias. Pai amado, abençoe a cada um. Principalmente que o Teu Santo Espírito possa também fortalecê-los na fé e na confiança de que tudo pode melhorar. Dai-nos uma hora de paz e de bênção, proteja-nos com os Teus anjos. É o que nós Te rogamos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, também convidados, a palavra que nós temos para esta manhã está escrita no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 6, onde diz assim: E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Até aqui. Alegria sem igual.
Bom dia, amados irmãos e irmãs, também todos os convidados, que sejam todos bem-vindos para esta hora, para esta palavra que o Senhor nos oferece. Coincidência ou não, o hino principal aqui, nosso hino inicial, falou muito sobre alegria, alegria, alegria. E o tema que nós temos para a palavra de hoje fala sobre alegria, alegria pela salvação. Hoje é o último serviço divino do mês de fevereiro e é o domingo onde o serviço divino que antecede o serviço divino em ajuda aos falecidos. Então a palavra hoje, ela está muito voltada, ou está voltada para esse tema, a alegria da salvação, e a salvação que o Senhor permite a cada um de nós, e a alegria que nós também podemos sentir em ser uma ajuda e ser uma bênção na salvação de também outras pessoas. E o texto que nós lemos hoje também fala da alegria. É uma parábola que o Senhor Jesus Cristo manifesta aos escribas e os fariseus. E nesta passagem aqui, os escribas e os fariseus, eles mostram uma certa irritação. Eles com Jesus Cristo, com a proximidade e com a bondade do Senhor Jesus junto aos pecadores. E Jesus ali, como nós podemos ver em outros pontos, Jesus ele percebe tudo, ele sente tudo. Mas o que o mais Senhor Jesus Cristo sente e tem o desejo é de poder salvar. E a promessa de salvação dele é para todos, sejam aqui ou seja no além. E Jesus Cristo, percebendo essa irritação dos escribas e dos fariseus, ele oferece a eles a parábola da ovelha perdida. Nós conhecemos a ovelha que se perde, aonde Jesus Cristo ele diz assim: que homem dentre vós, tendo como ovelhas, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. Essa é a parábola. E logo em seguida ele diz assim: e achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Que palavra maravilhosa e cheia de sentimento, na realidade, aquilo que o Senhor coloca para todos nós. O Senhor, ele se aproxima dos pecadores naquele momento, conversa, inclusive come junto aos pecadores. E para os escribas e os fariseus, era uma coisa totalmente errada. Esses pecadores não deviam ter essa proximidade com o Senhor. Com esta parábola, o Senhor realmente mostra que não importa quantas, não importa quem, não importa a condição, mas o que Ele quer é salvar, o que Ele quer é ajudar. E aqui, a demonstração desta parábola, de Ele largar 99 das suas ovelhas e ir atrás de uma, e quando Ele acha, aqui na palavra, ele coloca em seus próprios ombros para poder trazer esta ovelha junto ao seu rebanho. Também é uma figurativa, uma imagem figurativa para nós, e que mostra o quê? Mesmo que ele achasse essa ovelha, mas se ele não a pegasse para poder trazer ao seu rebanho, ela não saberia achar o caminho. E aqui o Senhor mostra que Ele coloca ela nas suas costas, para que Ele possa trazer e juntar ao rebanho que ali está reunido. Aqui também nos mostra, e não quer diferenciar uma coisa, não é porque o Senhor Jesus Cristo largou aquelas 99 que estavam salvas, que estavam reunidas, e foi buscar aquela que estava perdida, que
talvez possa demonstrar que ele prefere o pecador, a errônea, do que os justos. Pelo contrário, o Senhor mostra que a Ele todos merecem a salvação. Então Ele vai buscar sim, Ele vai buscar aquela, mas Ele quer que realmente ela se reúna com aqueles que são, as ovelhas que estão salvas, estão reunidas, que possa se reunir junto com os justos. Aí vem para nós, amados irmãos, como dissemos, a nossa preparação. Hoje é um serviço divino de preparação para o próximo serviço divino, que é o serviço divino em ajuda aos falecidos. Há necessidade que nós possamos entender esta mensagem, para que também nós possamos nos preparar internamente e espiritualmente, para que também possamos enxergar uma ovelha perdida, para poder também buscá-la. E não é apenas ir lá e falar, olha, o caminho é esse daqui, e a gente vai embora. E é necessário que a gente também possa, como nosso Senhor Jesus Cristo, ajudá-la a poder percorrer o caminho de volta ao rebanho, de volta à comunhão com o Senhor. Nós temos duas palavras que eu gostaria de poder ler, que fala também sobre as ovelhas perdidas. O que ela representa? Representa o pecado. A ovelha perdida representa o pecador, aquele que está afastado do Senhor. Em Isaías, no capítulo 53, no versículo 6, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um de nós também somos considerados uma ovelha perdida. Podemos ser considerados uma ovelha perdida. Mas por que, se eu estou no rebanho? Porque nós somos pecadores também. Apesar de estarmos no rebanho, apesar de estarmos juntos, apesar de estarmos realmente vivendo, mas não podemos esquecer, nós somos pecadores. E talvez ao olho de outros que talvez se acham melhores que a gente, de repente nós não podemos estar em comunhão com o Senhor, como os escribas e os fariseus achavam daqueles que eram pecadores, cobradores de impostos, que também eram, podemos dizer, até amaldiçoados pelos escribas, que eles detestavam, porque sabiam quem que era, mas o Senhor estava com eles lá, inclusive almoçando, comendo com eles. Então, que nós possamos realmente entrar no sentido da palavra hoje, de que é necessário que nós possamos realmente nos preparar, amolecer o nosso coração, enxergar também cada alma, cada ser, como o Senhor enxerga-nos, como alma vivente, não apenas seres humanos, porque nós falamos, é muito fácil para nós aqui olharmos como seres humanos, olhar o outro como um ser humano, mas não podemos esquecer que o que o Senhor tem oferecido a salvação não é o ser humano, mas sim a alma do ser humano. É aquela que habita dentro de nós, é aquela que é alimentada pelo Espírito Santo, ou espíritos que não são do Espírito de Deus, que nós sabemos, convicções. E aqui na palavra nos mostra realmente isso. O fato do Senhor Jesus Cristo realmente colocá-la nos seus ombros indica que o ser humano ele não consegue encontrar o caminho sozinho, e nós sabemos disso. Quantas vezes, essa semana mesmo, conversando realmente com uma pessoa, que ele falava assim, puxa, como é difícil, a gente dá o testemunho, a gente realmente fala, a gente explica, mas as pessoas não conseguem entender, as pessoas não conseguem aceitar, as pessoas não conseguem enxergar. Muitos, sim, que bacana, eu entendi, que legal, mas não volta para o rebanho, ela prefere ficar perdida, ou seja, prefere ficar cometendo os pecados. E muitas vezes nós também, como cristãos, nós não somos perfeitos, e nós também temos os nossos julgamentos que nós fazemos. Todos nós somos seres humanos, somos também, além dos espíritos, que é o Espírito de Deus que age em nós, também temos atividades e espíritos que não fazem parte de Deus e que nos leva a ter raiva, nos leva a condenar, a julgar, a discriminar. Se nós estamos hoje vivendo o serviço divino de ajuda aos falecidos, nós temos que nos desapegar disso, porque é uma fé que nós temos, é uma fé do cristão novo apostólico, de que nós podemos sim interceder a Deus para que aqueles que estão desgarrados
possam vir voltar a ter esta comunhão, que possam vir a reconhecer, que possam vir a aceitar, que possam realmente viver e querer viver neste rebanho que é o rebanho do Senhor. Aqui na palavra diz assim: a salvação é para todas as pessoas. O Senhor Jesus conhece todas as pessoas, em primeiro lugar. Por que realmente ele estava ali com os pecadores? Por que ele estava ali com os cobradores de impostos? Não é dito o nome de quem ele estava ali. Mas nós temos a história também de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que também era odiado por todos. Por que Jesus Cristo realmente resolveu ir na casa dele, quando encontrou com ele pendurado lá em cima de uma árvore? Porque, independente do trabalho que ele fazia, independente da corrupção que ele tinha, independente do que ele fazia, mas o Senhor conhecia o coração dele. Não foi à toa que o Senhor Jesus Cristo foi até ele. Então o Senhor conhece a todos nós. O Senhor conhece o coração de todos. O Senhor conhece qual é o desejo. Muitas vezes nós não entendemos, mas por que eu faço isso de errado? Mas por que eu não consigo fazer aquilo que é certo? Porque é mais fácil fazer o errado do que aquilo que fazia certo. Pedro foi assim, se eu não me engano foi Pedro. Ele dizia, é mais fácil eu fazer as coisas erradas do que aquilo que é certo. Eu não lembro dele das palavras, mas nós conhecemos, agora que me veio na mente. Mas o Senhor conhecia ali seu coração. O Senhor depositou também todo o seu ministério em cima dele, todo o poder. Então nós não podemos realmente querer julgar alguém que esteja realmente hoje vivendo no pecado, porque as suas ações não conferem com aquilo que o Senhor realmente espera. Mas se nós olharmos realmente a cada um como uma alma vivente, e que nós lembrarmos que o Senhor Jesus Cristo não veio ainda, o Senhor realmente só terminará a sua obra no dia que realmente não tiver mais a atividade do Espírito Santo, o dia que ele fizer o seu julgamento final. Então nós temos realmente a crença que todos podem ser salvos. Então o que a palavra quer nos ensinar é que nós possamos realmente orar, colocar o nosso sentimento à frente de nossas interpretações, dos nossos julgamentos, e buscar realmente de ser uma ajuda. Se o Senhor realmente quer salvar a todos, nós podemos ser realmente esta luz. Quantas vezes já foi colocado para nós também, de que quantas pessoas, às vezes, que nós não conhecemos ou não temos uma intimidade, mas às vezes nos traz um certo elogio da nossa pessoa. Nós não temos uma convivência com aquela pessoa, mas de repente você escuta alguém, puxa, aquela pessoa falou tão bem de você, te acha uma pessoa assim, uma pessoa assim. Comportamento, idoneidade, sentimento. Isso muitas vezes realmente nos traz até uma surpresa. No sentido espiritual não fica difícil. Como que realmente é maravilhoso quando nós possamos pedir para Deus que nós possamos ser uma luz, para que aqueles que estão no além, a palavra é para ele, que eles possam buscar em nós esta ajuda, possam reconhecer em nós essa fé que nós professamos no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o desejo de poder realmente viver esta comunhão, viver neste rebanho, e nós muitas vezes nem pensamos, nós está tão longe, mas como diz, as nossas orações, ela tem um efeito que é infinito. As nossas orações feitas realmente com o coração e com o desejo de ajuda, como nós dissemos, oramos a Deus, puxa, será que quantas almas podem de repente está reconhecendo em nós esta ajuda que nós estamos sendo colocados? Tenho alguns testemunhos vividos de alguns irmãos, mas nem vou falar aqui, porque muitas vezes já ouvimos elas. Mas aqui nos fala assim: quem é que o Senhor realmente quer salvar? Todos aqueles que conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Desculpa, todos aqueles que não conhecem ainda ao Senhor Jesus Cristo. Esse o Senhor quer salvar. Todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas o rejeitam. Puxa vida, conhecer o Evangelho e rejeitar pode ser por ignorância, mas pode também ser por conhecer e saber que para seguir o Evangelho ele tem que abortar muitas coisas da sua vida. Ele tem que deixar de fazer muitas coisas. E esse compromisso, muitos não querem ter. E é uma realidade. Conhecer o Evangelho é querer também cumprir com os mandamentos do Senhor. E para cumprir com os mandamentos, nós temos que realmente abrir mão de
de muitas coisas. E muita gente não quer. Mas esse também o Senhor quer salvar. Ele não está excluído. Aqui também fala aqueles que perderam a fé e a comunhão. Amados, olhemos as nossas comunidades, os nossos irmãos do passado, e quantos, sem julgamento, mas quantos se afastaram, perderam a comunhão. E não vou falar só da nossa igreja nova apostólica, mas no mundo inteiro, pessoas que viviam a sua fé em Deus, viviam a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, viviam também a fé na salvação, mas devido às influências hoje do mundo, tantas coisas que realmente são colocadas hoje para nós, que perderam esta certeza, perderam esta fé, perderam a comunhão. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, prometido há tantos anos atrás, que até agora não veio. A maldade que se implanta, que está sendo implantada no mundo, as coisas que estão vivendo hoje, muitos estão perdendo a fé na bondade, no amor de Deus. Mas por que também estão perdendo a fé? Porque não conhecem o Evangelho. Porque se conhecesse o Evangelho, poderiam ver que tudo foi profetizado. E tudo que acontece hoje está refletindo realmente nas pessoas, na fé das pessoas. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo disse: será que acharei fé na terra quando eu voltar? É só olhar. E é onde está? No Evangelho. Então muitos não querem seguir o Evangelho porque não querem o compromisso. Muitos perderam a sua fé porque se deixaram levar por pensamentos mundanos e comportamentos mais fáceis e acabaram deixando. E um outro grupo que fala aqui é daqueles que crêem em Jesus Cristo, mas não querem também segui-lo, porque é muito penoso. É só olharmos também os nossos primeiros apóstolos, que seguiam ao Senhor Jesus Cristo, mas assim que ele foi sacrificado, eles também foram perseguidos. Tiveram medo, mas seguiram até o final. Hoje é mais fácil você largar o segmento, porque você não quer ser perseguido, não quer ser realmente julgado. Então o Senhor quer salvar quem? Todos. E todos esses estão realmente envolvidos nesse projeto de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que nós possamos também olharmos desta maneira, que nós possamos preparar os nossos corações, que nós possamos nas nossas orações também poder orar e rogar para que isso possa acontecer. Como diz, nós não salvamos ninguém, nós apenas oramos. Mas como sempre ouvimos, a oração, ela tem o seu efeito. A oração, ela faz bem. E a oração, ela realiza também muitas coisas. Depende de cada um de nós. Também aqui nos fala que Jesus convida para que nós possamos nos alegrar. Voltando aqui à palavra, Jesus diz: e achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de alegria. Nessa parábola, diz que o pastor coloca ela nos seus ombros e cheio de alegria ele volta realmente para a sua casa. E ali ele convida seus vizinhos, seus amigos, para que possam se alegrar com eles. Qual é o objetivo que nós temos nessa palavra, amados? De poder também ser uma ajuda para que um outro possa ser salvo. E que nós possamos nos alegrar na certeza de que um outro, através das nossas orações, através do nosso sentimento, ele encontrará esta salvação. Ele poderá vir a ter, adquirir a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a possibilidade de salvação, ela é nula. Sem a fé nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que aquele que não renascer de água e não nascer de água e do Espírito, não herdará o reino dos céus, não herdará o reino dos céus. São palavras que estão dentro do Evangelho. E é, mais uma vez, por isso que muitos não querem seguir o Evangelho, porque acham que realmente é muito difícil. E esquecem que o mais importante na sua vida é a sua alma e não o seu corpo. Somos todos nós pecadores, nós sabemos isso. Temos nossos irmãos aqui, colaboradores, pastores, tudo, mas somos todos pecadores. Aos olhos de muitos, talvez, nós somos muito mal julgados. Porque, como que pode um servo, como pode um irmão, fazer isso, fazer aquilo, nossa, você prega tanto. Todos nós somos pecadores. Como diz, todos nós podemos ser considerados como uma ovelha perdida. Mas o Senhor não enxerga desse jeito.
Ninguém é perdido para o Senhor. Então, se ninguém é perdido por Senhor, quem somos nós para querer julgar ou deixar alguém de lado para alcançar essa salvação? 2 pontos. O Senhor Jesus Cristo não veio ainda sobre essa terra. Então, todos temos ainda a chance de salvação. O Senhor não veio, o Espírito Santo ainda está ativo sobre essa terra. Temos a oportunidade de salvação. Mas não podemos esquecer que também depois, quando o Senhor Jesus Cristo vier, junto com os seus sacerdotes, nos 1000 anos de paz, para pregar o seu evangelho, ainda haverá condição de salvação. Então, que nós possamos realmente estarmos sempre vinculados a essa, hoje no serviço divino, a esta preparação, porque o serviço divino que vem do próximo domingo será muito importante, mas para aqueles que estão no além, e que nós possamos realmente trabalhar em nossos corações essa mensagem, trabalhar em nós esta parábola, para que possamos entender o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer aos escribas e aos fariseus. Todos eu quero que sejam salvos. Amém. Amém. Está junto comigo também o amado pastor Henrique. Gostaria que ele pudesse também dizer aquilo que está em seu coração. Amados irmãos, temos no dia de hoje uma palavra que quer nos preparar para o próximo serviço divino. E tem como tema alegria pela salvação. E durante o preparo para o serviço divino, a palavra me levou a muitos pensamentos para que pudéssemos nos deixar ser preparados para então poder verdadeiramente ser uma ajuda às ovelhas perdidas, né, da qual mencionou a palavra, para que o nosso coração estivesse disposto a ser verdadeiramente uma ajuda, e essa ajuda com alegria. Foi-nos dito que, foi-nos lido o texto bíblico, e foi-nos dito que o pastor das ovelhas vai em busca da ovelha desgarrada, a coloca por sobre o seu ombro e, chegando junto aos seus, convida os seus parentes, aos seus vizinhos, que se alegrem com ele, porque a ovelha que estava perdida foi encontrada. E queremos trazer reflexões deste acontecimento para com aquilo que é espiritual. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, acredito que no capítulo 25, Jesus ali tem a parábola do juízo final, onde Jesus agradece aos seus aquilo que fizeram por ele, né? E os seus perguntam: quando fizemos isso para com o Senhor, né? E ele diz:
quando fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. E eu lembrei dessa passagem, porque lá diz: estive preso e visitaste-me. Estive preso. Quando pensamos em alguém que está preso, pensamos em um pecador, alguém que cometeu um crime, alguém que infringiu alguma regra, de convívio básico e teve a sua liberdade, né, cortada. Mas o que chama a atenção é que quando Jesus diz: estive preso e visitaste-me, não tem um mas, não tem um porém, e sim agradece porque foi visitá-lo. Humanamente, né, uma palavra que hoje é usada de uma maneira banal, né, que é empatia, poder se colocar no lugar do outro. Podemos fazer uma reflexão sobre isso. Se for um filho meu, está preso, poderia haver uma reflexão: não, mas eu não ensinei isso para o meu filho. Eu vou ajudar, eu vou pagar o melhor advogado dentro das minhas possibilidades, eu vou ajudar. Não é possível, ele vai endireitar, eu vou ensiná-lo. Não ensinei isso para ele. É o meu filho. Os demais presos, a reflexão pode levar para um ponto totalmente diferente. Aqui se colhe o que se planta. Aí se julga, aí se condena, mas na parábola não tem um mas. Infelizmente, o ser humano, quando é para ele olha diferente, né? Aí existe a empatia. Outra passagem na Sagrada Escritura fala dos trabalhadores na vinha, que nos leva a enxergar que o comportamento humano, ele tende a se assemelhar ao do velho Adão, ao condenar, ao ver o que é bom para ele, a julgar. Porém, aquilo que diz o Espírito Santo, aquilo que quer trabalhar nos nossos corações é que seja igual para todos, para que o amor esteja à frente. E na parábola da vinha, o Senhor sai e ele contrata pessoas para trabalhar na vinha e acerta com eles um pagamento. E no decorrer do dia, em vários momentos do dia, ele se depara com pessoas que não estão trabalhando e contrata. Até que no final do dia: mas o que aconteceu? Vocês não estão trabalhando já essa hora do dia? Ninguém nos empregou. E ele vai e coloca as pessoas para trabalhar na vinha. E na hora de pagar, ele paga o mesmo para todas as pessoas. E as pessoas falam: não é possível, eu enfrentei a fadiga de todo dia e eu vou receber o mesmo que esse que chegou no final do dia. Por quê? Infelizmente somos tendenciosos a olhar para nós. E a palavra nos quer direcionar a se alegrar. Poxa, como o Senhor da vinha, ele é generoso. Quase que essa pessoa passou o dia sem receber nada, mas ele foi generoso. O dono da vinha foi generoso e deu dele o pagamento. E a parábola relata isso. Então queremos nos alegrar por aquilo de bom que as pessoas recebem, né? Lembrando do homem que estava na cruz juntamente com Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando estiver em sua casa, ainda hoje estarás comigo. Se pensarmos dele, ele alcançou a salvação ali no último minuto. Não queremos colocar um mas em nenhuma circunstância. Queremos colocar o amor, a verdadeira empatia e querer que, assim como Jesus Cristo nos ensina, que a salvação alcance a todos. Amém. Amém. Maravilhosas palavras. Como podemos ver nesse exemplo, podemos dizer: o último foi o primeiro. Ou seja, esse malfeitor, no último minuto, ele recebeu a primeira palavra que o Senhor disse, e foi até hoje a única. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Podemos olhar: o último será o primeiro. Então, espiritualmente também nós temos que olhar desta maneira, amados irmãos. Na perspectiva de Deus, tudo é diferente da nossa perspectiva. Do julgamento de Deus, tudo é diferente dos nossos julgamentos. Então, que nós possamos fazer apenas uma coisa: orar. Orar com amor, orar com verdade,
Mais uma coisa, e voltando ao início da palavra, orar com alegria, não com pesar. Que nós possamos nos ajoelhar, ou sentar, ou de pé, durante a semana, orarmos com alegria, porque nós estamos com o desejo de ajudar a que muitos possam ser salvos. Não precisa não ficar chorando, lembrando de coisas. Alegria, a palavra hoje nos fala alegria, que nós possamos ter alegria em tudo, e saber que nós vamos ser uma bênção, de alguma maneira, para aqueles que também se quiserem se reconciliar com Deus. Essa é a nossa tarefa para esta semana inteira, e que assim seja no coração de todos. Amém. Amém. Agora também convido-os para que possamos juntos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Pai e bondoso Deus, chegamos também agora ao final desta hora, uma hora de bênção que Tu nos ofereceste, uma hora de comunhão de servos e de filhos, uma hora, amado Pai, onde com poucas palavras Tu expressaste para cada um de nós o sentido da salvação, o sentido que tem em nós podermos crer no ato salvífico da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez para que todos nós pudéssemos alcançar esta graça. E assim, como filho seu, carregando em nosso coração esse entendimento, queremos sim, amado Pai, orar para que todos possam alcançar esta graça. Viver a eternidade no céu contigo é poder esquecer todo o passado e viver um presente e futuro pela Tua luz, a luz que iluminará as nossas vidas. Viver em amor, viver em paz. E é o que nós desejamos. Mas queremos também, amado Pai, não olhar apenas para nós, e nem para os nossos, mas olhar para todos. Agradecemos a Ti, amado Pai, por esta comunhão, e Te rogamos toda a bênção e proteção, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Bem, amados irmãos e irmãs, mais uma vez também convidados, desejo a todos um abençoado domingo e obrigado pela presença de todos. Até sempre.